Papa Gregório IX, segundo a qual o embrião não formado não poderia ser considerado ser humano, essa visão, estabelecida em 1588, perdurou até 1869, um ano antes da instalação do Concílio Vaticano I, que se deu em 1870 em Roma, no pontificado, talvez o mais longo de toda a história da Igreja Católica, de Pio IX, quando a Igreja de Roma novamente mudou de posição. E foi a solução encontrada para responder à pergunta que até hoje tem um caráter muito perturbador: quando começa a vida? Como cientistas e teólogos não conseguiam concordar sobre o momento exato, o Papa Pio IX decidiu que o correto seria não correr riscos e proteger o ser humano a partir da hipótese mais precoce, ou seja, a da concepção na união do óvulo com o espermatozoide. Vale dizer, a posição hoje adotada pela Igreja de Roma, estabelecida em 1869, no pontificado já quase no final do pontificado de Pio IX, eu diria, uma posição muito mais recente e destituída de longevidade, uma vez que posição diversa prevaleceu entre os séculos XVI e XIX, no sentido de que o embrião não formado não pode ser considerado um ser humano. Essa posição de Roma sobre o aborto só seria consolidada com a decisão dos teólogos de que o primeiro instante de vida ocorre no momento da concepção e que, portanto, o zigoto deveria ser considerado um ser humano independente de seus pais. A vida, desde o momento de sua concepção no útero materno, possui essencialmente o mesmo valor e merece respeito como em qualquer estágio da existência. É inadmissível a sua interrupção, afirma Dom Rafael Liano Cifuentes, presidente da comissão, ou então presidente da Comissão Pastoral para a Vida e a Família da CNBB. Há aqui, senhor presidente, várias referências às posições adotadas por distintas religiões a propósito do início da vida e análise das diversas teses sobre esta mesma questão. Mas, portanto, a visão genética, a visão embriológica, a visão neurológica, a visão ecológica, a visão metabólica. Por isso, justifico, não vou ler tudo isso daqui, mas justifico a minha asserção inicial de que são vários, ou podem ser vários os momentos do início da vida, segundo a concepção que cada qual adote, segundo a tese que cada qual perfile. Mas o fato é que as diversas religiões, apenas em caráter ilustrativo, adotam posições diversas. Por isso a minha ênfase no caráter eminentemente secular deste debate. Por isso mesmo a minha ênfase na afirmação de que o Brasil é um Estado não confessional e, portanto, apenas critérios não confessionais é que nos devem orientar na definição dessa questão. Se Vossa Excelência permite, pois não. Exatamente porque há vários inícios de vida, da vida, não é possível uma pacificação no campo filosófico, científico, religioso. Eu disse no meu voto que, como o marco ou a referência que nos interessa é a Constituição, sobre o início da vida, a Constituição é de um silêncio de morte. Ou seja, ela nada dispõe sobre o início da vida. E por isso mesmo que devemos adotar uma decisão que mais se ajuste a razões de ordem pública e que proteja milhões de pessoas que estão aí simplesmente na expectativa justíssima de que haja a liberação das pesquisas científicas. De qualquer forma, o debate no direito comparado tem permitido, porque eu ouvi ontem essa observação do ministro Brito e fiquei calado, mas já não resisto. É verdade que se nós acompanharmos o debate no direito comparado sobre o aborto, e ontem o ministro do Direito e também o ministro Peluso fizeram considerações, inclusive, sobre a necessidade de um dever de proteção que levasse a uma regulação penal sobre
esses temas, e esse debate surgiu, por exemplo, na Alemanha, A questão da insuficiência da proteção. Da decisão exatamente do primeiro caso do aborto. O fato de os textos constitucionais, e em geral, no mundo todo, se nós compararmos, os textos constitucionais não tratam claramente, são raros os textos que eventualmente falam no momento inicial, talvez a Constituição da Irlanda, uma ou outra referência. Em geral, fala-se no direito à vida. Mas aqui é uma questão extremamente sensível e que demanda cuidados em razão, seja lá da consideração sobre a dignidade humana. Por isso que, talvez, ministro Brito, nós não devêssemos formalizar muito esse debate e nem atrair para este caso que nós estamos a decidir outro tipo de decisão. Por exemplo, nós não estamos nos pronunciando sobre aborto. Sim. É verdade. Uma questão, como ressaltei em meu voto, eu ainda espero enfrentá-la neste plenário aberta. Sim, nós não estamos porque se começarmos a dizer a priori, e Vossa Excelência inclusive fez referência à nacionalidade como um critério, são marcos tradicionais. Agora, isso tem um significado que, por exemplo, tem levado a legislação a, eventualmente, criminalizar com determinados critérios, nos vários países, tendo em vista o valor da vida humana. Essa é a razão pela qual, em passagem anterior do meu voto, eu salientei, de modo muito claro, que a controvérsia constitucional em exame, esta aqui, não guarda qualquer vinculação com o problema do aborto. E é claro, esse é um debate que vai se instaurar quando discutirmos o problema da antecipação terapêutica de parto na DPF 54, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, apenas para ilustração... E agora, com esse julgamento, o campo estará aplanado, né, para a matéria vir novamente a plenário. Mas vejam, é interessante que, como há esta diversidade de concepções, esta multiplicidade de teses, tanto no mundo científico como no universo religioso, nós notamos que, se de um lado a Igreja de Roma estabelece que a vida começa na concepção, a partir precisamente de uma definição dada pelo Papa Pio IX em 1869, quando o óvulo é fertilizado, mas o judaísmo entende que a vida começa apenas no 40º dia, quando o feto começa a adquirir forma humana. Isso foi dito pelo Rabino Shammai, de São Paulo. E disse, então, aquele ilustre ministro religioso, que a interrupção da gravidez não é considerada homicídio antes do 40º dia. No islamismo, o início da vida, o sopro da alma, se dá no feto 120 dias após a fecundação. Isso significa, senhor presidente, que e para outros a vida é um processo contínuo, é um ciclo vital, é um ciclo ininterrupto, e está presente em tudo aquilo que existe. Enfim, são diversas as posições a respeito. E digo eu, senhor presidente, veja-se, portanto, de todo o quadro exposto, que são diversas as teorias científicas que buscam estabelecer a definição bioética do início da vida, o que permite ao intérprete, necessariamente desvinculado de razões de natureza confessional ou religiosa, qualquer que seja a confissão religiosa que cada qual legitimamente possua, optar por aquela concepção que mais se ajusta ao interesse público, que atenda às exigências sociais de desenvolvimento da pesquisa científica e que promova o bem-estar da coletividade, objetivando-se com tal orientação conferir sentido real ao princípio da dignidade da pessoa humana e atribuir densidade concreta às proclamações constitucionais que reconhecem como prerrogativas básicas de qualquer pessoa o direito à vida e o direito à saúde. Portanto, sendo várias as teorias científicas, havendo amplo debate nos meios acadêmicos, em torno da definição bioética do início da vida, entendo, senhor presidente, e reitero, que se deve optar por aquela concepção
que mais se ajuste ao interesse público, que mais atenda às exigências sociais de desenvolvimento da pesquisa científica e que mais promova o bem-estar da coletividade. Como largamente reconhecido no curso deste julgamento, a Constituição da República proclama a inviolabilidade do direito à vida, embora o texto constitucional não veicule qualquer conceito normativo de vida humana, e muito menos defina o termo inicial e o termo final da existência da pessoa humana, o que abre espaço para o legislador e para o julgador, para ambos, discutirem com maior largueza essa questão. A vida e a morte, na realidade, qualificam-se como conceitos indeterminados. Daí porque a legislação ordinária brasileira, já em 1997, definiu o conceito de morte, afastando-se da antiga noção segundo a qual vita in motu est. A vida está no movimento, vale dizer, a vida está nos batimentos cardíacos, não mais. Em 97, o legislador brasileiro perfilhou uma outra orientação e estabeleceu um conceito normativo de morte a partir da cessação das atividades cerebrais. E essa afirmação de que a vida é um conceito indeterminado, eu a leio num preciosíssimo acórdão do Tribunal Constitucional Espanhol, a sentença número 53 de 1985, quando lá se discutiu, num recurso prévio de inconstitucionalidade, a questão do aborto e o problema da validade constitucional ou não da legislação do Reino da Espanha a propósito dessa questão. Em determinada passagem deste extrato, desta ementa, há exatamente esse trecho. A vida é um conceito indeterminado, então é preciso buscar, segundo a legislação nacional de cada país, os critérios que deverão orientar o legislador e, no segundo momento, o próprio aplicador da lei no equacionamento das graves questões que surgem desse debate. Eu me referia a essa mudança significativa, é uma mudança verdadeiramente conceitual, operada pelo legislador a partir da edição da Lei 9.434 de 97. Essa lei, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, estabelece em seu artigo 3º caput como marco final da vida o momento em que se dá a morte encefálica, ao prever que a retirada post-mortem de tecidos, órgãos e partes do corpo humano destinados ao transplante, aspas, deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. A atividade cerebral, que é uma referência legal para a constatação da existência da vida humana, pode também, a contrário sensu, servir de marco definidor do início da vida, revelando-se critério objetivo para afastar a alegação de que a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro, transgrediria o postulado que assegura a inviolabilidade do direito à vida. As células-tronco embrionárias são passíveis de utilização em pesquisas realizadas até um dado limite temporal em que ainda não se tenha iniciado o processo de formação do sistema nervoso central. Nessa perspectiva, o artigo 5º da Lei de Biossegurança não ofende o ordenamento constitucional, uma vez que a extração das células-tronco embrionárias ocorre antes mesmo do início da formação do sistema nervoso. Inexiste, até esse momento, a figura da pessoa ou de um ser humano potencial, como advertem os cientistas que compuseram o grupo de trabalho constituído pela Academia Brasileira de Ciências para examinar a matéria em análise por esta corte, e que são, como já a eles me havia referido,
os ilustres cientistas, professores doutores Mariana Zatz, do Instituto de Biociências da USP, Marco Antônio Zago, da Faculdade de Medicina da USP, e Antônio Carlos Campos de Carvalho, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esses ilustres cientistas enfatizaram, então, que a potencialidade de um embrião dar origem a um indivíduo está limitada, irremediavelmente, por uma condição sine qua non, qual seja a implantação in útero. Pode-se afirmar, pois, que o ovo fecundado, vale dizer, o embrião em fase inicial de desenvolvimento, somente poderá ser considerado um ser humano em potencial se tiver a possibilidade de ser implantado em útero. Um ovo ou embrião que não tem a possibilidade de ser implantado em útero não é um ser humano potencial. É por isso, senhor presidente, que não vislumbro paridade ontológica no plano normativo entre o embrião que se ache nas condições fixadas pelo artigo 5º da Lei de Biossegurança e a pessoa, especialmente a pessoa nascida, ressaltando, como o faz o ilustre professor da Universidade de Roma, Pierangelo Catalano, que a pandectística e a civilística europeias eliminaram conceitualmente a concretitude da relação naturalística entre aquele qui in utero est e o homo. É importante destacar também neste ponto, senhor presidente, trecho valioso do douto voto aqui proferido pela eminente ministra Ellen Gracie, no qual Sua Excelência, com absoluta propriedade, seguindo a trajetória do brilhantíssimo voto que aqui também proferiu o relator da causa, o eminente ministro Carlos Brito, com que a Sua Excelência enfocou esta matéria. Diz a eminente ministra Ellen Gracie: a professora Letícia Cesarino, corroborando o pensamento de Michael Mulcahy, conclui que a agregação deste conjunto de fatos na nova categoria pré-embrião permitiu remover o objeto, isso é importante, permitiu remover o objeto da experimentação científica do escopo do discurso moral para inseri-lo num universo estritamente técnico. No Brasil, após inclusão em projeto que objetivava a urgente regulamentação do processo de sua deliberação dos organismos geneticamente modificados, lembro-me então que o relator da matéria, o eminente senador Roberto Requião, hoje governador do estado do Paraná, lutou com muita intensidade por estabelecer até mesmo um limite um limite numérico para os embriões, não mais do que 3. Mas esse substitutivo do relator foi, na verdade, nesse ponto, rejeitado. O Congresso Nacional não quis, o Congresso Nacional não aceitou a imposição desta limitação numérica, máximo de 3. Mas, de qualquer maneira, diz a ministra Ellen Gracie, surge o artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, que autoriza o manejo das células-tronco embrionárias de uma maneira restrita, com a precaução sempre recomendada nos primeiros passos dados nos terrenos ainda pouco conhecidos e explorados. Essa observação que a ministra Ellen Gracie fez, que o eminente ministro relator também, isso daí vem ao encontro da observação feita pelo eminente ministro Lewandowski na sessão de ontem, quando invocou o princípio da precaução. Sim, o princípio da precaução está sendo estritamente respeitado e observado pelo texto legal em causa. Daí a afirmação da ministra Ellen de que o artigo 5º, que autoriza o manejo das células-tronco embrionárias, ele estabelece uma disciplina restrita, com a precaução sempre recomendada nos primeiros passos dados nos terrenos ainda pouco conhecidos e explorados. Vale dizer, o princípio da precaução,
que existe imanente em nosso sistema constitucional, especialmente quando se cuida da discussão do meio ambiente, e que surge no cenário internacional, na célebre Conferência do Rio sobre o Meio Ambiente, ocorrida em 1992, inclusive com a sua explícita proclamação na declaração final daquela Conferência Internacional. Esse princípio está sendo respeitado pelo artigo 5º da Lei de Biossegurança. A primeira restrição imposta diz respeito à indicação do uso das células tronco embrionárias exclusivamente nas atividades de pesquisa